Puta, isto é, imagina, começamos a gravar e siga, né? Já está a gravar. Sim, vamos falando. É sem merda. Já está a gravar. Deixa só ver se consigo meter isto tipo em full screen ou qualquer cena assim. Não, já está. Puta, isto... Vocês vão ver a prova, não? Já? Vamos. Vão treinar... Sabem quem é que vai treinar com o Orse? Descobri ontem. Quem? O Brito. Isso é fixe. Isso é fixe. Fixe para o Brito. Puto, porque imagina ontem... boa, mano, boa. Não é? Quem é? Ontem dá- Sim, mano, completamente. Ontem encontrei o Edu, o Simbertil lá no Aire, que ele, cá, ele é cá de Leiria, mas foi lá para Lisboa. E então ontem veio cá e estava-me a dizer essa cena aí. Que o Brito Vamos, vai isso é marcar grande cena mesmo, para o Brito. Por acaso não estava confiante que o Orso fosse bater o peso. Ele disse. Mano, Ele eu nem sequer vi nada, bro, porque honestamente, tipo, pá, eu sou sempre um bocadinho adverso à cena do bodybuilding brasileiro e essa cena toda, estás a ver? Mas curti, acho eu, da decisão de ele ter tido a coragem de falar sobre a cena de pá, quero pôr a minha saúde à frente e então vou baixar um bocadinho mesmo para... Yeah. Se foi isso, estás a ver? Se foi isso, acho que é muito bacana. é possível. Mas pá, vamos ver, bro. E eu acho que ele tem gajo que eu outros nunca tive negócios. muitas expectativas. Ele tem outros negócios. O quê? O Orso tem outros negócios, também tem uma empresa de marmitas, de delivery de marmitas. Então, não sabes que um gajo ser open, tipo, não fazes mais nada da vida. É complicado. Yeah. Foi exatamente o que ele disse. Pá, Yeah. Mano, porque imagina, tipo, no fundo, ele continua a ter a linha e a estrutura de clássico, estás a ver? É um gajo, tipo, que tem um shape bonito, acaba por ter ali uma cintura um bocadinho mais larga do que seria ótimo, mas no fundo também, eu acho que ele sabe que não está à espera de ganhar um Mr. Olympia ou estar ali a bater pelas cabeças, estás a ver? Ele tem uma boa estética olha que no não sei, físico. não sei se concordo contigo. Tu viste a competição que o Sebum fez na Open? Yeah. O Sebum estava basicamente lado a lado com o Orso. Eu não senti que o Orso, se perder ali uma beca de volume, a linha ele tem. E é uma linha até bastante. Até acho que é mais bonita do que a do Sebum. Pelo menos Mano, eu gosto de pôr. nas Eu pernas. gosto de pôr. O Sebum tem aquele problema nas pernas, tem ali o reto femoral rompido. Eu gostei bastante. Até podemos meter aí uma imagem a passar. Consegues? Consigo. Bem, aí vai o informático. Tu não consigo, mano. Claro, consigo. Mano, então se fosse eu, zero. Mano, porque imagina, eu acho que o Orse, obviamente, tem uma estética muito acima da média. Acho que tem grupos musculares que são demasiado fracos, mas são demasiado fracos pelaquela cultura brasileira deles acharem que estão a treinar pesado quando, ou a treinar para ter resultados quando na realidade não o estão. E por isso é que as costas dele continuam iguais a como estavam há 5 anos atrás, por exemplo, e as pernas dele são fortes porque é volume para caraças que nunca mais acaba, porque é muito agir fazer 50 mil séries de perna, mas quando vais a falar de costas até fazes costas sem straps, por exemplo, estás a ver? Pá, que é uma cena que a mim me choca bué, de repente ver atletas de culturismo tipo de elite a fazer costas sem straps, ao caralho, estás a ver? Tipo, essas merdas para mim bro, nem sequer estás a otimizar a base, como é que já estás a pensar noutras merdas? Oh, mano, eu acho que muitos deles têm boas manias, entre aspas, estás a ver? Sim, E completamente. como eles completamente. têm boas manias a treinar e têm a filosofia deles, eu acho que eles nunca vão fazer tipo de forma diferente. Estás a ver? Sim, e depois entras naquela parte do ego, entras naquela cena de não conseguir, na realidade, não conseguires otimizar o que precisas de fazer ou aceitar que tens de fazer uma cena diferente daquela que já fazes, estás a ver? Claro. Eu não vejo, eu diria que não vejo nenhum deles a fazer, por exemplo, praticamente um upper lower ou até mesmo um full body, que são coisas que agora têm sido feitas Hoje em dia já tens muita ultimamente. gente. Do Brasil. Do Brasil não. Mas Pois, começas a ter- do Brasil não mas tens nenhum, mano. neste Tu vês momento- os treinos do Ramon com o Pacho, irmão, é igual. É Sim. carga para Isso. cima e... Mas hoje em dia- Bro, Diz Francisco. imagina, só para conseguir dar aqui a minha cena neste tópico. Isso é uma cena que, pá, mexe comigo porque me chateia mesmo, estás a ver? Eu continuo a achar, e obviamente o Pacho tem bué títulos e tem bué troféus e isto e aquilo, mas eu não consigo achar o Pacho logo um treinador acima da média, porque para mim eu não vejo grandes diferenças no que ele, por exemplo, está a fazer com o Ramon. Ou seja, no sentido de, há alguns exercícios que podem ser um bocadinho mais inteligentes de forma prescrita, podem ser exercícios interessantes do papel, mas de repente os erros que estavam a acontecer antigamente continuam a acontecer, estás a ver? Eu continuo sem ver ele a sacar um leg press durante 5, 6, 7, 8 segundos na última rep, continuo a vê-lo a treinar costas sem straps e ele tem um antebraço puta que pariu. Absurdo. Ou seja,
Isto para mim não faz sentido, quer dizer, ele tem um antebraço maior que a minha cabeça. E não me usa straps, por exemplo, estás a ver? As costas dele sempre foi o ponto de fica um bocadinho atrás do Sivan, ou fica um bocadinho atrás do Brion, por exemplo. Também o Brion, pronto, também foi logo comparar com o supra-sumo das costas. Mas todos estes pormenores que tu consegues pegar e realmente otimizar, parece que não estão a ser pensados sequer. Sabes, porque quando chegas ao nível da Olímpia, a manipulação já não está no treino. Isso é outra, eu não sei até que ponto é que é mesmo assim, vou-te ser sincero. Não, é assim que eles fazem, não estou a dizer que é assim que deveria ser. Exato, porque se eles agora tivessem principalmente no Brasil, treino um bocadinho... Principalmente no Brasil. Porque repara, que para mim, após o C1 já se ter reformado, o maior candidato é o Mike Summerfield. Summers. Ele não treina sei, em upper mano. lower. Já sabes que eu gosto do Ramon, mano. O Mike treina em upper lower. Ele é basicamente um dos pioneiros assim das É um treino mais inteligente, claramente, estás a ver. Agora, eu acho que se o Nick Walker também treina muito bem. O próprio Chris Bumstead não treinava com a divisão que estamos a falar, mas a nível de treino, proximidade à falha, trabalho, não há ali nada a ponto. É lindo ele treinar. É uma coisa mas o Nick Walker, por acaso, eu estive a ver ontem até o treino dele de pernas a fazer búlgaro. Mano, é uma técnica incrível. É uma técnica absurda como o gajo treina. Lá fora já chegou. Isso vai-se começar a emancipar. Os brasileiros têm a teoria deles, estás a ver? Que é treino até a falha. Vai chegar lá. Rapidamente chega lá porque eles vão ver como ficar para trás. Bro, mas aí é que está, porque repara, ok, tivemos se formos a ver em termos de crescimento de culturismo e crescimento do desporto, obviamente eles também tiveram uma grande evolução e eles sempre foram uma das maiores potências em termos de culturismo. A questão é que, ok, podemos analisar por aí e ver que é real, hoje em dia temos uma porcentagem enorme de atletas brasileiros no Mr. Olímpia, por exemplo. Mas a realidade é que temos esses atletas no Mr. ou eles têm esses atletas no Mr. Olímpia, mas a quantidade de atletas brasileiros que estão no Mr. Olímpia, que já deram algumas cartas no Mr. Olímpia, é muito, aliás, é nula, porque nunca ninguém ganhou nada. Ou seja, dava... Exatamente, no Mr. Olímpia... Só menos físico e gajas. Sim, gajas mas atenção, menos físico eles dominam. Eles no top 5 têm 4. Bro, mas repara, está-se bem, mas na realidade, quem é que foi campeão o ano passado? Foi o... como é que ele se chama? Eu não queria dizer, mas o preto. Mas foi brasileiro? Não. Pois é isso. Imagina, eu estou a falar nesse aspecto, ou seja, com uma amostra tão grande, tem que haver alguma coisa que nós, ou que eles não estão a fazer assim tão bem, para ainda não lá terem batido, ou a bola ainda não ter entrado, percebes? Esta é a minha opinião, e eu acho que, por exemplo, eu estou muito expectável para o Mike, acho que, embora acho que o Mike esteja um bocadinho atrasado, mas também com eles, tipo, nas últimas semanas é que o físico responde do nada, por tudo, mas o que é certo é que parece que nunca nada muda e parece que eles vencem mais por quantidade, por terem lá muita gente e terem gifted geneticamente completamente ridículos, do que propriamente fazerem as cenas bem. Agora, perguntas-me, então, puto, mas se eles lá estão, significa que tem que estar a fazer alguma cena bem. É certo, mano, mas no fundo o que a história nos dita é que, por muito que não tenhas uma amostra assim tão grande, se eu fizer as merdas bem, mais probabilidade vou ter de ganhar a ti que tens 50 atletas brasileiros no mesmo palco que eu, estás a ver? Claro. Depende, porque imagina, nós estamos a pegar numa ferramenta, nós estamos a pegar num método de análise nós estamos a usar um método de análise que é a qualidade do treino para aferir quem é que vai ser campeão no Mr. Olímpia. Eu acho que nós estamos a usar a ferramenta errada para mostrar um resultado, porque isto não é uma competição de quem treina melhor, percebes? Isto é uma competição de quem tem aquela estética que o árbitro pede. E isso às vezes, quando chegas a um ponto que já é Olímpia, que já é tudo no máximo, a genética está no máximo, as doses está no máximo, o treino, querendo ou não, estando muito mal, pode não ter. Mas aí eu acho que já entramos noutro ponto, puto, e eu acho que vocês ainda têm mais a acrescentar nisso do que eu, até pela vossa experiência com. Isto é uma cena que, por exemplo, quando eu falei com o Velesco, percebi que esta malta, esta nova escola de bons atletas e que pensam um bocadinho mais à frente, tem essa carta na manga, que é o facto de tu muitas das vezes já chegas ao teu Procard ou já chegas às tuas competições amadoras, no talo em termos de química, por exemplo, passas o ponto, ganhas o Procard ou o que seja, e é tipo, bro, e agora por onde é que eu vou puxar? Tipo, não dá, mano, já estás com as quantidades aqui em cima, já estás com tudo lá em cima, num esforço tão enorme que é tipo, bro, ou continuas ou então dás a tua carreira por ali, e está tudo certo, mano, atenção, porque quem me dera a mim, não é o meu sonho, mas se o meu sonho fosse ganhar o meu Procard, bro, que cena de valor, não é isso que está em questão. Sim.
Mas Não, isso eu também depois acho. também é. Eu também acho que, por exemplo, muitos já põem as doses no máximo, estás a ver? Agora falando um bocadinho da química, e eu acho que eles depois aí não têm mais nada por onde sobressair, diria assim, porque depois a parte do treino acaba por ser idêntica, estás a ver? Esta nova escola, que eu também me considero uma nova escola, como é óbvio, já treinámos de uma forma que eu diria, não vou dizer perfeita, mas já a indicar para isso, estás a ver? Preocupas com outras variáveis, yeah. Claro, claro, claro. A dieta, mano, acho que tipo a dieta acaba por ser o básico que todos os culturistas acabam por fazer, estás a ver? Acho que nenhum deles agora acaba por inventar. Agora, claramente um diferencial enorme vai ser a química e como o teu corpo responde a isso. Eu aí na dieta eu já discordo. Eu acho que esta nova escola, eu agora posso ser um bocado controverso, mas eu acho que esta nova escola nós estamos muito à frente a nível de treino, mas a nível de dieta estamos atrás do old school. Consigo concordar, acho que concordo. Acho que concordo. Acho que agora existe muita romantização daquilo, é só bater calorias e macros. Não, mas isso toda a gente sabe que não é assim para Não é a toda a questão gente sabe que atleta, não é mano. assim. Eu acho que nem toda a gente sabe que não é assim. Diz-me alguém que faça isso para competir hoje em dia, mano. Que o que interessa são macros e não é a qualidade até do alimento ou por aí vai. No off-season, mano. quem é que faz a mesma dieta no que eu digo no off-season? Só mudando de quantidade, Yeah, evidentemente. Estás a ver? Yeah. Tipo, eu não vou estar aqui com cenas de se é igual, se não é. Mano, eles também cozinham o frango 3 vezes antes de o comer, Mas estás a ver? eu não estou aí por aí, eu não estou aí por aí. Isso para mim já é tipo mesquinhices que não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que eu estou a pegar, não é essa cena que eu estou a tentar dizer. É mesmo a questão de. Repara, a capacidade de entender que comer todos os dias à mesma hora, tem relevância. Okay? Claro que tem. Yeah. Não, mas isso claro que tem, mano. Isso é óbvio, porque eu vejo até mesmo. O meu exemplo, vocês acreditam que igual. Nós temos um trabalho, tanto eu como o Barrela, por exemplo. Somos PTs mesmo presenciais, estás a ver? É impossível nós comermos sempre. Eu falo para mim comer sempre à mesma hora. Yeah. E eu sei que isso aí fazia um belo diferencial. Porque quando eu estou, por exemplo, de férias e noto que isso acontece, estás a ver? Eu noto que o corpo responde de forma diferente. O nosso Isso corpo não há responde mil dúvida. vezes melhor a rotina. É que não é só a cena alimentar, é a rotina, é a frequência alimentar. É tu todos os dias comeres à mesma hora, comeres a mesma quantidade de vezes, comeres a mesma cena que já sabes que é ideal para o teu corpo. Agora, vamos pensar só em bater macros. Um hidrato de carbono, um hidrato de carbono de rápida absorção não é a mesma cena de um hidrato de carbono de lenta absorção. Claro, óbvio, isso é lógico. Mano, imagina, Isso é lógico. podemos pegar pela parte de, bro, estou num bulk muito complicado, é diferente. Estás a fazer 200 gramas de mel ao dia ou estás a fazer 1 kg de arroz. Tipo, sim. É diferente. É diferente o que tu metes no estômago quando acordas, é diferente se comes, se vais comer uma fruta, se vais comer logo arroz e frango, pá, tem tudo. E eu acho que o old school tem uma preocupação que chega a um ponto em que quando a dieta já está ajustada a nível de macros e calorias, que é o overall da importância de uma dieta, acho que o diferencial passa depois pela absorção e pela capacidade que tu tens de entendimento de como é que funciona a tua parte intestinal, o teu trânsito intestinal. Claro. Eu acho que a nova guarda não está muito preocupada com isso. Tipo... É porque, repara, como nós também começamos a ter novas... Diz-me. Quando nós fomos ao CT Unbroken, mano, tu lembras-te do que o Rómulo disse, da mulher dele, por exemplo, um exemplo muito prático, que ela não conseguia, ela comia arroz, como todos os culturistas comem, mano, que é o principal, mas depois notou que a dilatação abdominal diminuiu por comer batata e era outro farináceo qualquer que agora não me estou a lembrar, estás a ver? Yeah. Mano, e essa preocupação eu acho que realmente é uma coisa absurda. Estás a ver? Isso faz a diferença, mano, isso faz a Porque diferença. depois do treino, o que é mais importante para um bodybuilder? Sim, bro, completamente, mano. Não, isso aí é tipo, é inquestionável, não. como é óbvio, estás a ver? Eu acho que, imagina, nós também para termos esta disposição toda para discutirmos sobre treino, para discutirmos sobre variáveis de treino, existe alguma coisa que tem que ser posta de lado. E é quase aí uma escolha de batalhas mesmo que possa ser inconsciente, porque de repente nós os três estarmos aqui a falar sobre aquela palavra nojenta do melhor treino, ou a melhor forma de treinar, ou isto ou aquilo, temos que pôr alguma coisa de lado, ou temos que pôr alguma preocupação de lado, estás a ver? E isso, infelizmente, porque depois também não devido... Quer dizer... Mas depois também não sei bem se conseguimos, por exemplo, criar aqui uma relação com a condição que hoje é apresentada em palcos de culturismo com a condição que era apresentada há 30 anos em palcos de culturismo, estás a ver? Porque eu acho que o típico bodybuilder continua a ter uma preocupação grande com a alimentação, acho que pode ser mais uma parte química ou mesmo até de treino, ou mesmo de hoje em dia a rotina do atleta ser muito diferente da rotina do atleta de há 30 anos atrás. Hoje em dia o atleta tem que fazer 10 viagens no mês de avião e antigamente o gajo não tinha que fazer nada porque não havia redes sociais para publicar, tinhas um gajo que tinha que tirar fotografias para uma revista se calhar. Na pós-competição.
Agora, também não sei, e acho que pode ser um tópico fixe para nós tentarmos desmanchar aqui, tipo, a diferença de condição apresentada em palco há 20 anos ou há 30 anos com a condição que hoje em dia apresentamos. Porque hoje em dia é quase tipo difícil tu veres um glúteo a fibrar realmente em palco, estás a ver? Isso para mim é crazy. Vou-te ser sincero, o bodybuilding old school, eu acho que toda a gente tem paixão por aqueles físicos, né? Eu acho que é unânime. Agora, o que é que realmente é o diferencial daqueles físicos de antigamente para agora? Mano, eu acho que não é só uma variável, mas acabam mesmo por ser várias. Não é só mesmo tipo a qualidade da alimentação. Porque eu acho que hoje em dia, tipo, eu acho que eles antigamente sacrificavam muito mais. Também, percebes? Acho que nós hoje em dia somos um bocado comodistas. E isso aí contra mim falo também, estás a ver? E eu acho que aquele espírito de sacrifício, mano, acho que fazia toda a diferença. Entendes? Porque eu não te posso dizer, a qualidade da química se calhar que era diferente e mais pura. Se calhar sim. Entendes? Se calhar sim. Em teoria, hoje em dia tem que ser melhor. Mas tu sabes perfeitamente que na prática não é assim, mano. Eu não sei. Pronto, mas é lógico, estás a ver? Tu ouves o que a malta fala e tudo. Mas se nós hoje temos mais conhecimento que antigamente, como é que nós hoje não apresentamos os físicos melhores que antigamente? Porque Como é que hoje em dia não apresentas um line-up perfeito como antigamente existia? Mas eu agora trago para aqui uma cena, que é... Quem é que foi o gajo que ficou em 10º do Alicante Pro em 1985? Vocês sabem? Ninguém sabe. Vocês só sabem o top 5 do Olímpia, está a ver? Só que, imagina, se calhar no top 5, se calhar tens 3, 4 ou até 5 de há uns anos atrás que são bem melhores do que os de hoje em dia. Mas se tu pegares no overall dos culturistas, percebo, eu tenho a certeza está muito mais cá em cima. Pega só nos amadores, vamos só pegar nos amadores, eu tenho a certeza que hoje um culturista amador está muito à frente do que um culturista amador anos atrás. Percebes? Amador acredito, mas vamos falar a nível profissional, estás a ver? Mas repara, se tu me dizes que só o top 5 é que está melhor do que o que é agora, eu depreendo que então o culturismo evoluiu, não regrediu. Porque no overall estamos melhores. Percebo o que é que queres dizer. Não, o overall porque sim, nós já sabemos que o top 5 melhores é não, genética. O top 5 é genética. Não é nada do que eles faziam. Mano, mas tu repara que antigamente tu tinhas toda a gente na condição absurda, com um volume absurdo. Não tinhas toda a gente, só sabes o top 5. Não tinhas. Isso é falso. Mano, eu acho que também... Eu acho que é um saudosismo enorme. Toda a gente fala do Arnold. O Arnold hoje em dia nem se classificava para o Olímpia. Não, mas hoje em dia, eu não estou a falar do Arnold, mas sim Kevin LeBron e por aí vai. Mas isso aí, pronto. Mas mesmo aí, diz-me 10 gajos dessa época. Ou melhor, diz-me 20, não consegues dizer 20 que tinham o 20, não, porque hoje em dia, claro, tu sabes mais, porque nós também é atualidade. E também temos redes, estás a ver? Eu acho que hoje em dia também existe muito... Mas isto é em todos os desportos, repara, há um saudosismo enorme. Não sei, vocês acompanham minimamente futebol. Sim. Toda a gente sabe quem é o Pelé e o Eusébio. Toda a gente sabe que, tipo, na boca do povo, eles estão ao nível do Ronaldo e do Messi. Vocês alguma vez viram um jogo deles? Eu já tive a oportunidade de ver meu. Aquilo é horrível. Aqueles gajos nunca estão ao lado do Messi. Aqueles gajos nem amadores são hoje em dia. Só que há um saudosismo e criou-se aquela cena de... Porque na altura eles realmente destacavam-se. E então cria aquela a impressão que fica. Que eram realmente muito bons e eram na altura. Mas hoje em dia já não seriam. Hoje em dia nem eram amadores. Mas como tu tens aquela cena saudosista de ficares preso àquele sentimento que gerou na altura... Tu crês que eles realmente são muito melhores do que a atualidade. E eu não estou a dizer que o Kevin LeBron hoje em dia não ganharia. Eu acho que sim. Tá a ver? Mas se pegares no overall, eu acho que dizer que no overall os culturistas da antiguidade eram bem melhores e tinham uma condição bem melhor, eu acho que isso é falso. E é uma cena que se tem emancipado e não sei se está correta. Mano, eu acho que os melhores de antigamente, se hoje em dia competissem, eu acho que eles ganhavam na mesma. Mas os melhores, mas se me dizes os melhores, já estás a entrar num mundo que é tipo... Não, é os melhores antigamente que os melhores de agora. Tipo, vamos colocar assim, mano. É de igual para igual. Não, vamos falar de culturismo atual e culturismo mais antigo. Tu achas realmente que o culturismo mais antigo era superior? Eu não acho. Mano, em termos de qualidade, eu acho que sim. Eu acho que também já estamos a entrar tipo a tentar conjugar vários fatores, porque depois lá está, nós também não nos conseguimos bem desconectar daquela parte emocional do que aquilo representou para nós, estás a ver? Ou do que ver
Imagina, porque os nossos primeiros vídeos que nós vimos, de certeza, eu falo para mim, o primeiro vídeo que eu vi foi o Jay Cutler em 2002, completamente ridículo, mano. É claro que a minha parte emocional vai-se ligar àquele gajo, vai-se ligar àquela altura. E, portanto, é como, pá, podemos também pegar por aí, por exemplo, ainda ontem estava a discutir isto, pá, depois de receber a notícia da cena do Diogo Jota e uma cena assim. Porquê é que significa tanto para nós? Porque nós temos ligações emocionais da seleção, do clube, do que seja, ao gajo. Porque se de repente, e isto se calhar é mau de se dizer, mas se de repente aquela tragédia só tivesse acontecido ao irmão dele, que nós não temos sentimentos associados a ele, pá, não nos chocava assim tanto. Claro. Por isso é que o Diogo Jota ter acontecido aquilo, pá, como nós temos ligações emocionais a ele, a situações que ele nos fez passar ou nos fez vivenciar, vai significar mais. E a mesma cena com malta que nós vemos inicialmente, por exemplo, eu vi o Jay Cutler no início. Se tu me perguntares quem é que é o meu culturista preferido, pá, a minha cabeça vai logo para ele, estás a ver? Vai para ele, vai para o Filipe Franco, porque foi o primeiro gajo que eu vi da Men's Physique que adorei, por causa da motivação, por causa disto e daquilo. Pronto, é por aí. Agora, se tu me perguntas se quem é que é melhor, se é o Filipe Franco, se é o... sei lá, bro, também quem é que há bacana se é o Diogo Montenegro. Pronto. Prefiro muito mais todo o estilo do Diogo Montenegro, estás a ver? Porque vive muito mais a cena, porque até treina melhor, porque até é inteligente, tem algumas coisas que faz. Pronto, é por aí. Acho que lá está, eu acredito que existe um saudosismo enorme, não estou a descredibilizar nada na época, na altura, principalmente, lá está, se pegamos nos melhores, eu acho que realmente os melhores são melhores do que a atualidade. Ou pelo menos agradam mais, porque lá está, é aquilo que estava a dizer um bocado, se é um desporto subjetivo, até podemos entrar na discussão se realmente é um desporto. Porque é aquilo que eu estava a dizer, nós ainda há bocado estávamos a falar de treino e eu acho que analisar treino e tentar justificar o shape de alguém com a qualidade do treino no nível Olímpia, tipo, estamos a usar uma ferramenta errada para tentar provar uma cena, percebes? Tipo, eu não sei se eu percebo o que é que estás a querer dizer, não sei se concorda 100%, pelo menos eu acho que percebo o que é que estás a querer dizer, mas acho que mesmo no mais alto nível, pelo menos a forma como tu lá chegas, ou a rapidez, ou a eficácia com que lá chegas, depende diretamente da forma como treinas. Porque, lá está, bro, porque para mim continuamos a pegar, por exemplo, no exemplo do Ramon, porque para mim o Ramon ainda não ganhou porque não sabe treinar, como um Sibam soube, estás a ver? Porque o Sibam de repente muda as costas de um ano para o outro. Obviamente teve um posing completamente ridículo de 2019 para 2020, não é? Isso está em questão. Mas todo o treino dele também de repente foi naquele ano que sofreu uma alteração um bocadinho maior e que ele se calhar mudou ali a abordagem dele mesmo em termos de mindset e mental e o que seja. E o Ramon, como ainda não passou por isso, por que razões for, pode ser porque não ama isto tanto como o Sibam, ou não faz tanto sentido para ele, e está tudo ok, simplesmente tens de ter a coragem de o admitir. E lá está, eu acho que passa por aí, porque repara, o Ramon continua a ser o mais gifted geneticamente, ou um dos mais gifted geneticamente, mas de repente tens o Mike, que já vem a treinar super bem há muito tempo, e do nada, pá, nós todos conhecíamos o Mike, mas era sempre aquele gajo que pousava muito bem, mas ficava muito lá atrás, não sei o quê, mas de repente ali com um treino e com uma rotina toda otimizada, chegou lá, fez frente a frente ao Sibam e este ano é o principal favorito, estás a ver? Sim. Não, eu acho que realmente o treino, tanto é que eu sou treinador e onde mais me incide é no treino, porque eu acho que realmente o treino faz a diferença. Sim. Claro. Estou a falar de tipo, top 5 Olímpia, estás a ver? E é esta discussão de tipo, se um treina melhor, porque é que não ganha em relação ao outro que treina 1000 vezes pior, estás a ver? É nesta discussão que eu já me afasto. Eu já tipo, não vou entrar. Claro. Porque isso são várias variáveis, isso aí é lógico, estás a ver? Mas o treino continua a ser fundamental, isso aí eu não posso dizer que não. Se não treinares nem és atleta, mas entra aí... Sim, mas a forma de como tu treinar bem, entendes? Eu acho que isso aí acaba por fazer toda a diferença. Já está mais provado, tu não precisas treinar bem. Não precisas. Se tiveres genética, se tiveres química... o Ronnie Coleman treinava bem, vamos ser sinceros. Ele treinava pesado, claro, sem dúvida. Treinava pesadão. E o treinar pesadão... Tu podes fazer a pior técnica do mundo, mas uma coisa eu concordo com o Jorlan. Tipo, se a carga está a mexer, o músculo está a contrair. Estás a ver? Tipo, e podes estar a treinar muito mal. Aí, mas tu metes uma tonelada nós aí pegamos naquele argumento... Ele só não fazia a melhor periodização de treino. Vamos colocar... Imagina. Ele não tinha amplitude de movimento em quase nada. Ele, sim, mano. Era repara, set, para mim era 50 repetições por set, estás a ver? 50? Para mim nós pegamos aquele argumento. Para mim nós pegamos aquele argumento de, por exemplo, vi um vídeo, acho que foi daquele bacana Oliveira. Eu falo de me falar com o JP, mas eu nem sei o primeiro nome dele. Diogo Oliveira ou Daniel Oliveira, uma cena assim. E era o que o gajo estava a dizer, acho que o gajo até duetou um vídeo do Simão, uma cena assim,
que o Simão fez um vídeo de pá, fazes bíceps assim, está mal, ou tens que parar cá em cima para sentir e o caralho. E claro que o gajo pegou e foi dizer: estás a fazer flexão de cotovelo aqui, estás a fazer flexão de cotovelo ali, portanto estás sempre a treinar bíceps. Ok, é certo, mano. E no fundo, lá está, bro, é um bocadinho. Exemplos como o Ronnie Coleman, como essa malta toda, ajuda a que este argumento continue cá e continue a ganhar mais força. Porque, ok, o músculo está a fazer aquela função na mesma porque a articulação está a mexer de determinada maneira. No agachamento, o teu quadríceps está a trabalhar porque tu estás a fletir a anca, estás a fletir o joelho, estás a fazer essa cena toda. Ok, pode não ser o agachamento com mais amplitude possível, bro, mas estás a fazer, o músculo está a trabalhar. Pronto, mano, pois és grande, queres que eu te diga o quê, mano? O que é que eu vou dizer? Não resulta, mano. É assim, e entramos naquela discussão que eu vejo muita gente por aí a falar, principalmente a malta dos science-based, que vai-se lá saber o que é isso, que eles dizem que, deixa eu ver se consigo parafrasear perfeitamente, que é, se tu estás realmente a fazer a metodologia de treino mais optimal, que também é uma palavra que eu gosto muito, tipo, não existe individualidade genética, não existe individualidade, tipo, o teu corpo é igual ao meu porque ambos temos os mesmos mecanismos de hipertrofia e eu discordo completamente. Eu também completamente desta afirmação. Tipo, eu acho que nem faz sentido. Eu acho que tu seres treinador e não tens a capacidade de perceber a individualidade de uma... Porque repara, a ciência é uma ferramenta brutal. Mas é uma ferramenta que, tipo, tu quando fazes uma análise científica e aferes qualquer coisa, tu dizes que se tu utilizares esta metodologia, tipo, tu consegues acertar na grande maioria das vezes. Uhum. Por isso é que eles fazem com populações altas e têm margens de erro. Não é? Não funciona para 100% das pessoas. É lógico. Se tu depois lês um estudo e retiras que, ok, este estudo conclui que em 80% das pessoas aumentou-se o perímetro do músculo, logo ocorreu hipertrofia, logo esta metodologia é melhor para a hipertrofia. E tu concluis que, então, toda a gente que fizer isto vai ter este resultado. Okay? E eu concordo perfeitamente que os fundamentos têm que estar lá. Tu tens de ter proximidade à falha. Tu tens que treinar pesado, tens de ter progressão de... Os fundamentos estão sempre lá, não podes fugir disso. Mas eu concordo perfeitamente que se calhar um exercício que em teoria não é tão optimal para, por exemplo, para o Quaresma, para mim se calhar vai ter um recrutamento melhor. Seja porque eu gosto mais desse exercício, seja porque tenho um encurtamento na minha clavícula que se calhar o meu peitoral reage... não interessa. Eu acho que um treinador tem que ter esta capacidade de adaptação. Senão não existia, só havia um treinador. E eu já chat GPT ele dizia tudo o que é que tens de fazer. Se fosse mas isso eu também concordo. Eu acho que o treinador tem de ter sempre a sensibilidade de adaptar tudo ao atleta. Estás a ver? E se ele não tiver essa sensibilidade, temos pena, não é um bom treinador. Que é mesmo assim. Repara, eu acho que existe muito este mal entendido de malta que sempre trabalhou exclusivamente online e com um público demasiado alvo, não é demasiado alvo, mas com um público que já é demasiado acima. Ou seja, no sentido de repente, se eu tiver se, por exemplo, nós os três formos à amostra de clientes de determinado treinador, para nós é relativamente fácil prescrever, porque, ok, nós vamos fazer tudo e independentemente se eu não gosto, se eu gosto ou desgosto, se o meu treinador manda, eu vou fazer. Agora, eu acho que, por exemplo, no PT presencial, e acho que aqui o Quaresma até se consegue relacionar um bocadinho mais com este pensamento, tem que existir muito esta parte sensível de perceber o que é que na realidade vai resultando ou não determinado como é que a pessoa se sente, se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta. E atenção, se a pessoa gostar ou não gostar, aí já podes ter que mudar completamente o planeamento de alto a baixo. Porque se a pessoa gostar ou não gostar, já vai interferir diretamente na performance que ela vai ter. No rendimento do treino, claro. Se ela não gostar, vai ter uma performance cá em baixo, a performance for cá em baixo, os resultados não vão ser tão bons. Portanto, logo aí já damos de banco a esse argumento. E eu acho que muitas vezes é muito giro nós dizermos o que é que e tal, isto resulta porque na teoria, porque a tua articulação dobra assim, ou flete assim, ou estende assim, ou isto ou aquilo, o teu músculo vai trabalhar igual. Bro, está tudo certo, mas nós estamos a esquecer da parte que tu estás a trabalhar com pessoas, não estás a trabalhar com máquinas. Portanto, existe uma parte muito importante que é a parte emocional. E nós esquecemos deste ponto que nós vamos ser, desde sempre fomos e vamos ser para sempre, seres muito mais emocionais do que racionais. Portanto, não interessa o que é que resulta no papel. Não interessa, porque na prática não é assim, porque existe algo muito importante que é a minha mente, é a forma como eu me sinto. Se eu de repente e tal tenho que fazer uma leg press, a resistir à carga durante 10 segundos e a fazer uma pausa cá em baixo, tenho que pôr o peso a fase alongada e depois tenho que fazer um CC squat e o cara, eu detesto fazer isso, posso testar fazer isso. Pronto, mano, agora temos de ser sinceros, quando dizemos que não gostamos, não gostas porquê? Isso também é importante perceber e é daí que parte um bom treinador. Eu acho que é essas questões que faltam e é isso que falta entender, que nós não somos só racionais. E isso não é... Era muito mais simples que assim fosse, então não era, meu, foda-se.
Era muito melhor assim, como é óbvio, mano, sem sombra de dúvidas. Mano, eu acho que realmente, se tu não te sentires bem a treinar, mano, tu não vais conseguir evoluir da melhor forma. Estás a ver? E hoje o que toda a gente impinge, é uma coisa que tu vês muito na internet, é que toda a gente impinge um estilo de treino. Mano, este é o mais certo, este é que tem de ser feito. Mano, eu tenho a certeza que se o Sérgio Costa, que é um gajo que tem as melhores pernas do culturismo português, o metas a fazer uma prança com o joelho até ao peito, com metade da carga, meu irmão, não vai resultar. Estás a ver? O gajo faz prança com 500, 600 quilos, mano, uma cena absurda. E é metade do movimento. Mas tem as melhores pernas da Tuga. Como é que tu vais, tipo, refutar este argumento? É o argumento do Ronnie Coleman. É o argumento que estás a falar do Ronnie Coleman. É o argumento do resultado. Porque no fundo, Lá está. no fundo o que é que tu queres? Queres dizer que tens o melhor treino ou queres dizer que ganhaste? Queres dizer que ganhaste, mano. Tens o melhor físico, mano. Esquece. Exatamente. No dia que existe uma modalidade que seja, e isso aí até pode ser mais para treinadores do que outra coisa, que é avaliar o melhor treino com base na ciência, aí foda-se. Aí eles ganham, mano. Está tudo certo. Era isso que eu falava há bocado. Nós estamos a usar a ferramenta errada para tentar provar algo. Agora, de repente, se nós acompanhamos o culturismo, e já vimos o culturismo de competições de há 50, 60 anos atrás, e os critérios são sempre os mesmos, é condição, volume e simetria. Zés, não me interessa que treino fazes, mano. Não me interessa. A verdade é esta. O que é que nos fere? O que é que me fere a mim ao ego? É ver alguém que faz uma cena que eu não concordo ganhar. Aí é claro que eu fico tipo... Aí é bem. Não sei, mas isso só fere se fores uma pessoa que tipo... Não, se fores uma pessoa um bocado estúpida, porque repara, a tua metodologia de treino não tem que se tornar a tua identidade. Claro, muita gente hoje em dia faz. Hoje em dia é isso que acontece. Tipo, é a malta do science-based, é a malta do full body, é a malta do upper lower. Meu, a tua metodologia de treino não tem que se tornar a tua identidade. Tu não tens que... Tanto é que, tipo, tu vais estar na mesma divisão até o resto da tua vida, não vais tentar outra. Não é? Tipo, meu, aquilo não é a tua identidade, é só o teu treino. É tão simples quanto isto. Mas estás com um culturista, tu ofenderes o treino, mano, estás a ofender o principal fator pela razão que ele faz o culturismo. Claro. Estás a ver? E tu ofenderes alguém no treino, tu estás a ofender diretamente, entre aspas, como é óbvio, a pessoa, mano. Mas isso, se a pessoa se sentir ofendida, vai dizer mais sobre ela do que sobre nós, porque repara, eu de repente, isso é o meu maior medo e desafio sendo treinador e atleta de culturismo natural, pelo menos ainda, a parte de eu não querer que isto se torne, que isto me represente enquanto pessoa. Porque isso é reduzir-nos tanto. Eu de repente reduzir a pessoa que eu sou, ao físico que eu apresento, ou à forma como eu treino. Man, eu não sou representado pelo meu... A pessoa que eu sou não é representada pelo físico que eu tenho. Claro que representa determinados valores. Representa consistência, disciplina, essa cena toda que nós já sabemos. Essa linga toda muito bonita. Mas eu não sou um gajo... burro, estúpido ou fútil por de repente estar num palco de cuecas a pousar, estás a ver? Mas no final do dia é isso que muitos de nós culturistas, como nós nos fazemos passar por essa pessoa, por essa imagem, por isso é que depois também existe este preconceito tão grande, porque este preconceito é causado por nós, não é causado por pessoas de fora. Nós é que ajudamos a corroborar o argumento de que nós somos pessoas burras, fúteis, que só se preocupam com o físico, só se preocupam com como aparentamos, porque na realidade depois, quando ou vais conversar com alguém, ou vais tentar perceber se a pessoa tem este poder de encaixe para saber se ela consegue lidar com determinada crítica ou alguma ofensa ao ego, a pessoa reage mal. E isto aqui demonstra insegurança, demonstra pouca confiança, demonstra tudo isso. E aí é que estás a abrir o caminho para a pessoa dizer que tu és fútil, burra, isto e aquilo, porque só o físico é que não tens físico e que não podes falar, mano. Hoje em dia é muito aí, não tens físico, mano, então não podes falar. Este é o único desporto do mundo em que tu, para criticares o atleta, tens de ser melhor que ele. Tens de ter melhor físico, mano. Eu vejo toda a gente a criticar o Ronaldo, nunca vi ninguém a ganhar mais de 5 bolas de ouro. Se não sou o Messi é que pode criticar o Ronaldo. Isso não tem lógica nenhuma. Mas é o que tu dizes, tipo, o culturismo é um desporto de inseguros. Eu acho que é mesmo. Porque, e vamos ser sinceros, eu falo por mim. Eu entrei no culturismo porque eu era obeso. Também eu entrei para o ginásio que era gordo. As pessoas ou eram gordas, ou eram bué de magras, ou eram tímidas, ou têm compulsão alimentar. Sempre, há sempre ali um fundo de... algo não estava certo, estás a ver? E acho que é uma ferramenta incrível, tu aliaste ao desporto para tratar de alguns traumas, mas o culturismo não pode ser um mecanismo para catapultar esse trauma. Tem que ser algo que te melhora. É isso, a questão é que
nós entramos no desporto, ou no culturismo, vá mais propriamente falando, para resolver ou para tentar alavancar um problema que nós temos em mãos. Mas nós não estamos a resolver o problema. Nós estamos a arranjar uma estratégia para passar à volta dele e revertermos a situação. Mas o problema continua lá. Claro. Porque, eu reverto a forma como aparento. Eu sou gordo, passei a ser magro, ou passei a ser mais musculado. Mas na minha cabeça eu não ganhei músculo. Tipo, eu não alterei a anatomia do meu cérebro, não alterei a forma como eu penso. Eu posso ter ajustado se me tiver entregue ao processo de perceber que é que isto é mais vantajoso para mim. A questão é que nós ficamos tanto tempo presos no limbo e no ciclo de isto está-me a dar mais e isto está a ser vantajoso para mim, porque eu agora aparento mais musculado, ou aparento maior, ou aparento mais magro, e esquecemos de como é que isso me faz sentir. E por isso é que depois nós chegamos ao final, ou à meta, onde nós estamos com um físico bom, ou estamos num palco de culturismo, mas em termos de cabeça continuamos tão ou mais pequenos do que quando éramos obesos ou magros. Olha, eu acho que o culturismo traz-nos muito, e eu acho que falo por todos os atletas, dismorfia corporal, mano. Claro. Tu nunca estás bem, mano. Essa é logo a primeira, estás a ver? Mesmo quando estás no dia do palco, tu olhas para ti e tu pensas, podia melhorar isto ou podia melhorar aquilo. Tu só te sentes confortável quando o teu treinador ou alguém que tu realmente aprecias a opinião dele te diz, olha, tu aí estás bem, mano. E ainda assim, estás a ver? Porque senão tu nunca vais reconhecer isso, mano. E ainda assim tens uma voz aqui atrás da cabeça que te diz, ele se calhar só está a dizer isto para eu estar feliz. Mas seja dismorfia corporal, vigorexia, não é o nome técnico, compulsão alimentar, que é algo que eu acho que se fala muito pouco. Todos têm, mano. Vamos ser sinceros. É algo que eu lido bastante. É algo que eu lido bastante e tento tratar bastante, porque é algo que já me assistiu no passado. E, é uma preocupação minha. E fala-se muito pouco disso. Lá está, este desporto traz-nos algumas coisas boas, mas traz muitas mais coisas más. E se nós não criarmos um mecanismo de inserção neste desporto para fazer de nós algo melhor e encarar isto com alguma leviandade, é perigosíssimo. Eu vou-te ser sincero, eu tenho um irmão mais novo, eu não lhe recomendo ser culturista. É mesmo assim. Porque tenho medo. Porque tanto pode ser incrível, como pode ser tipo horrível. Eu acho que imagina, o Tuca teve um take muito forte nisto há uns tempos, eu vi um vídeo dele a falar sobre isso, e eu também já na altura consegui, já cheguei a estar com ele e trocámos algumas ideias importantes que eu acho que foram valiosas. Mas ele disse isto há uns tempos, que o culturismo dá-nos tão pouco que o único momento bom em que nós estamos quase 100% satisfeitos ou felizes é quando estamos naquele quase palco, ou quando estamos ali a perceber que o trabalho realmente agora dá para mostrar essa coisinha toda. E tudo o que nos traz de mal, que é estes pensamentos todos, estes demónios todos, porque o que nos dá de mal não é nós aparentarmos gordos. Eu não me sinto mal por eu estar com um body fat mais alto no meu pico de bulk. Não, eu sinto-me mal por pensar o que é que os outros vão achar de eu estar mais gordo, de eu achar o que é que eu sinto por eu me dizer um atleta de culturismo, mas afinal não tenho abdominal à mostra. Como é que isto é possível? Então quer dizer, eu sou culturista e não tenho abdominal à mostra. E depois é como isto tudo me faz sentir. Portanto, lá está. O culturismo dá-nos mesmo muito pouco. E se nós não nos entregamos ao processo de este trabalho todo mental, em vez de estarmos aqui a tentar medir pilinhas, que é mesmo isto de hoje os frangos de 60 kg, tripé para o ginásio e isto e aquilo. Bro, não é por aí, meu. Tipo, não é por aí. O frango de 60 kg está a fazer exatamente a mesma coisa que tu fizeste quando começaste e que tu estás a fazer agora. Está com a mesma consciência, com a mesma disciplina, está com tudo igual. É isso é que é vantajoso neste desporto, porque é o único desporto onde tu tens que estar a ser mais consistente em tudo do que em outra modalidade qualquer, bro. Puto, eu jogo bilhar federado, que é bué da estranho, mas a mim basta-me jogar, basta-me ir aos treinos uma vez por semana, não preciso estar a tomar conta da minha alimentação, não preciso estar preocupado com nada, vou treinando isto e aquilo e vou vendo. Mas se eu fizer isso no desporto, eu não posso treinar uma vez na semana, eu não posso só fazer carne uma vez na semana, eu não posso só alimentar uma vez na semana. Bro, portanto, lá está. O processo é tão igual para todos os que começam nisto. Para a Dona Maria que quer perder 10 kg e para o Quaresma que quer ganhar o Procard, é igual. Agora, lá está. O que eu tenho que me entregar ao processo é que é diferente. Isso é lógico, sim. Ser culturista é lifestyle, não é um desporto. Eu não acho que seja um desporto. Eu no outro dia até levantei nos meus stories uma questão que é se o culturismo é realmente um desporto meritocrata. Isto é, se tu tens realmente que fazer mais e melhor para ganhar.
são um conjunto de fatores, mano. Ambos sabemos que toda a gente chega lá tem de fazer o melhor. Estás a ver? Não, no bocado vimos que não. Não, eu acho que tem de fazer o melhor. Mano, qualquer atleta que treine mal, na nossa opinião, para ele está a fazer o melhor. Mas isso, Estás a ver? não, mas isso é subjetivo então. Achas que o Ramon não acha mesmo que ele treina bem? Mas repara, eu posso achar que estou... Achas que o Pacho não dá treinos a pensar que são os melhores para os Mas atletas? pouco importa o que é que tu pensas. Mano, mas a nossa opinião é... Mano, mas nós temos a nossa opinião do que é bom e o que é mau, Mas certo? uma coisa é uma opinião, outra coisa é um facto. Mano, é lógico. Não, é lógico. Também há pessoal, também há mulheres que acham que são homens e não é por isso que são homens. Não, mas isso aí já estás a entrar num tópico. Não, é a mesma cena. Vamos ser todos cancelados. Espera aí. Concordo, não, tu não venhas mas com não esta vou agora. Concordo, mas não vou elaborar. O que eu estou a falar da meritocracia é tipo, não, tu fazer realmente mais e melhor. Tipo, tu no futebol, tu para ganhar tens que marcar mais golos. É factual, percebes? Não há ali, tipo, não há uma linha de subjetividade. No culturismo, mano, mas então o que é que tu depois isso no culturismo pratica? Tipo, o mais e melhor é em relação ao quê? não existe, Como tu metes no eu acho que não culturismo é... meritocrato. Não, eu Pronto, também mas acho que, mas eu acho que de qualquer das maneiras, qualquer pessoa que chega ao topo tem de treinar bem, né? Ou da melhor Pronto, forma mas é para por ele. aí. Da melhor Sim, forma mas para repara, ele, mano, é lógico. Aqui o que Achas que o acontece Zé é... Dalda quando faz, por exemplo, o biceps não acha que é a melhor forma para ele? Mas pouco me importa o que é que ele acha. Oh, mano, mas para ele se resulta, tu não podes dizer que não, mano. Mas repara, e se ele tentasse outra metodologia e funcionasse ainda mais? Mas como é que sabes que ele não tentou? Não sei. É por aí, Nem estás tu a ver? sabes, Se calhar nem tu entrou. sabes que aquele é que funciona melhor para ele? Não é? Isto Eu só presumo, é um tá exercício de hipotética. Óbvio que ninguém está aqui a descobrir a pólvora, nem a criticar o Sensei Dama, nem outros culturistas. Eu admiro todos e acho fantástico Claro. a capacidade que eles têm de se apresentar no palco daquela maneira, sabendo o que eles passam para chegar naqueles. Eu admiro, é um desporto. Pô, nós daqui a 2 dias estamos a ver a maior prova de Portugal de culturismo, não é? Claro. Eu não estou aqui a criticar os culturistas. Eu estou aqui a fazer uma análise do que é o culturismo. Porque eu acho que há uma romantização e um olhar, principalmente para a nova malta, de tipo de 15 a 16 anos que entra agora no culturismo pelas redes sociais, eles não fazem ideia o que é o culturismo. Na cabeça deles o culturismo é uma cena bué de justa, tipo, é uma cena que tipo, os atletas nem mandam assim tanta química, tipo, sabem que existe isso, mas nem é uma cena, tipo, eles nem exploram, tipo, acham que realmente Sim, ganham nem quem tem- treina melhor. Meu, tipo, não é assim. Yeah. Tipo, Não, mas isso é bom. eu digo-te mais, a maioria do pessoal de hoje em dia, a única relação que eles têm com o culturismo é através do Instagram. Eles nunca viram uma prova de culturismo. Eles não têm ideia Certo, o quão chato é aquilo, eles não têm ideia o quão político é aquilo. E Quaresma, lembras-te de nós íamos ver uma prova em que nós sabemos que determinado atleta não ganhou porque dali a um fim de semana ia fazer uma prova na outra federação. Ele estava mil vezes melhor e só não ganhou porque a federação onde ele competiu sabia que dali a um fim de semana ele ia estar a competir por outra federação. Então foi uma derrota política. Estás a ver? Meu, isto é o culturismo, mas ninguém sabe disto. E estamos a falar no baixo escalão. Estamos a Vamos falar por no assim, né? amador. Mas repara, isto é o culturismo e é tudo, percebes? Tipo, hoje em dia tudo parte por aí porque nós continuamos com aquela... E vamos continuar porque é todo o processo que vem da não sei quantas décadas para trás, que é tudo isto, o que é que interessa mais num futuro próximo, não é? O que é que interessa mais para tornar isto bem feito pelas razões certas. A mim interessa mais, hoje em dia, ter aquela pessoa a ganhar porque representa isto e isto, mais do que, não, naquele palco ele cumpriu os 3 critérios e portanto, vai ter que ganhar. Mas isso hoje ou sempre nunca foi assim, nunca vai ser assim, seja no que for, no que mexa com interesses, vai sempre ser de uma maneira diferente. Pegando no que o... Diz-me. Eu acho que muita gente, mano, não sabe é que, por exemplo, a NPC não é uma federação, não é? Uhum. É uma empresa. Yeah. Percebes? Lógico, Yeah. claramente eles têm os seus interesses. Pá, e até aí está tudo certo. Uma empresa quer ganhar dinheiro com aquilo, mano. Se o Cibam tem uma mídia de 3 milhões ou mais, como é que ele não vai ganhar? Apesar de eu adorar o Cibam, estás a ver? Mas como é que ele não vai ganhar? Entendes? E tu viste o ano Não, passado acho cá que é em muito Portugal, por aqui. viste o ano passado cá em Portugal o atleta com mais mídia na Classic, lembras-te do Matala, como é que ele foi competir? Yeah. Certo? Arranjaram ali maneira dele bater o peso. E digo mais, até deixo aqui um predicto, eu não duvido que o Orso vai ganhar. Estás a ver? Até pode ser que esteja melhor e ganhou justamente. Mas já deixa esta aqui no ar, estás a ver? Já deixa esta aqui no ar. Se vai estar melhor
Eu acredito, nunca na vida. Eu não duvido que o Wars tenha a capacidade para chegar lá e ser o melhor. Não me surpreende. Não, capacidade claro que tem, mano. Capacidade claro que tem. É incrível. Não, bro. Repara, a mim surpreendido. Mas tens lá um gajo que vem muito melhor, mano. Achas que o Wars... Para mim, a linha que eu mais aprecio de todos é o Fabian Mayer, que vai voltar agora. Era o que eu ia dizer, o Fabian bem pesado, mano. Mas, eu tenho visto o update dele, está muito bom, mano. O Wars, se conseguir apresentar as proporções de um clássico, achas que não? Não, mano, puto, é o que estava a dizer, e é o que tu estavas a dizer. Eu não duvido da capacidade dele, mano, nem duvido do que ele tem, do físico que ele tem. Agora, se duvido que ele vá apresentar aquilo ao mais alto nível, duvido seriamente porque nunca o fez até agora. Mesmo na competição, acho que foi em Praga, quando a malta começou a falar bem dele, que ele ficou no top 5, uma cena assim. Eu olhei para aquilo e é tipo, é claro que está aqui um shape ridículo, comparado ao que ele já foi fazendo, mas continua sem responder à expectativa, continua sem ser um glúteo a fibrar de forma ridícula, tal qual como o Samson, tal qual como o Andrew Jackson, tal qual como o Derek até, que nunca... mas isso já é um nível que está tão acima de mim e do meu conhecimento, pelo menos ainda, que também é injusto, não é injusto, também é estúpido eu estar aqui a achar que estou a falar com a voz da razão, porque existe tanta mais variável que eu nem sequer faço ideia, em termos de química ou o que seja, para aquilo não estar, para o glúteo não estar a fibrar, para a condição não estar lá, para o posing não estar lá, e depois para mim é uma cena que não me cabe. Como é que tu és um atleta de culturismo e o teu posing não é ridículo? Mano, mas tu notas isso bem nas competições amadoras, mano. E eu estou a falar até mesmo tipo do Portugal, da NPC e tudo, mano. Os amadores, mano. Poucos que são os que posam bem, vou ser sincero. Porque ninguém vê isto como um trabalho, ninguém vê isto com a seriedade com que lhes. Nós todos falamos sobre isto, que isto é muito especial, isto é tudo muito emocional, é tudo muito romântico. Depois, quando tens que fazer a cena, ninguém vai bater poses durante 2 horas, ninguém vai bater poses a gravares, a ver o que é que fizeste mal, a repetires, a gravares, a ver o que é que fizeste mal, a repetires. Ninguém vai fazer isto dia após dia. Porque é que toda a gente acha o Simão louco? Porque o Simão faz isto. O Simão também está lá fora sozinho, é certo. E também tem muito menos distrações do que nós, é certo. Mas o Simão, tal como todos os outros, eu estou mais relacionado com o Simão, porque obviamente é o meu treinador e eu conheço a realidade dele mais ou menos. Mas porque é que toda a gente acha o Simão louco em termos da rotina dele e em termos disto ou daquilo? Para já porque ele mostra, e mais ninguém mostra, ou muito pouca gente mostra, e depois porque ele vive para o desporto, porque ele faz isto como um trabalho. Ele bate poses 3 vezes ao dia, mano. Ele come, ele vai caminhar, ele come, ele treina, vai dormir, porque tem essa hipótese, porque o trabalho já está todo feito, ou porque ele já organizou a rotina dele para conseguir fazer isto. Mas a verdade é que toda a gente diz que quer viver o desporto de determinada maneira, mas quando tens que realmente apresentar as variáveis para, ninguém o faz, mano. Está tudo ok não fazeres, mas agora não digas que tu queres ser um atleta topo, ou que tu és um atleta topo, ou que estás disposto a isto ou aquilo. Bro, eu próprio tive que aceitar que, eu digo que quero ganhar o Procard para o ano. Eu sei que não estou a fazer tudo o que é preciso para ganhar um Pro, porque não posso, mano. O teu trabalho não permite isso, mano. Também tens de ver, estás a ver? Exato, e não é prioridade, estás a ver? Não pode ser, o culturismo está para aí em 3º ou 4º da minha prioridade, mano. Tem que ser, tipo, é o que é. Se me custa aceitar isto, claro que custa, porque era muito melhor, pelo menos para mim agora, poder pôr o culturismo em primeiro. Era muito giro ainda por cima, porque quando eu fui competir a primeira vez, o culturismo estava cá em cima, bro. Eu vivi para o culturismo naqueles 10 meses. E perceber que não posso voltar a fazer, man, isto bate mal, só que tem que aceitar. Mas eu vou ser sincero, mano, eu acho que a parte do online coaching tem vindo a ajudar muito, e mesmo muito, as pessoas que querem levar o culturismo de uma forma a sério. Sem dúvida. Entendes? Eu acho que isso aí pode ser uma ferramenta que hoje em dia, por exemplo, os atletas amadores, porque claro que um profissional já é outra coisa, estás a ver? Já tem mais mídia, já pode viver mais disso. Mano, alguém que está a iniciar nessa fase, mano, acho que realmente se conseguir usar até o culturismo a seu favor monetário... Mas estás a partir do princípio então que todo o culturismo tem capacidade para ser treinador? Não, mas eu acredito que a maior parte consiga ou tenha um curso sobre isso, mano. Eu duvido e acho que... Achas que muitos dali não têm curso, mano? Pouco me interessa o curso deles e tu sabes muito bem... Mano, mas quando eu digo curso, eu estou a falar de uma forma de que pode fazer isso de forma legal, não é? Sim, mas isso é outra história. Não estou a entrar em termos de vão ser os melhores ou os piores treinadores. Sim, mas eu discordo contigo quando... Concordo quando dizes que o online coaching é uma ferramenta que pode já ajudar a ganhar mais dinheiro e, consequentemente, fazer o culturista ter mais liberdade para se focar no culturismo. Mas não... Eu hoje em dia acho que há quase que uma prostituição dos online coaching. Estás a ver? Sim. Eu não acho que eu não acho que este trabalho, e aqui todos nós fazemos online coaching, o nosso trabalho está a ser completamente prostituído. Eu conheço pessoal que está a fazer quase que pagam para ter atletas, não é?
passam macros, é o que eles passam macros. Mas sabes porquê? Porque não sabem. E não, tu sabes o porquê. Não é porque não sabem, tu sabes o porquê. Porque é o legal, bro. Achas que muitos que estão a fazer isso não se estão a defender daquela mítica de eu faço aconselhamento nutricional? Mas então vamos para o treino. Então vamos mesmo para o treino. Sério? É um treino que é copia e cola. Ok? Yeah. Eu digo-te mais, isto já me aconteceu. Pessoas que se pagam uma consultoria, ok, de outro treinador, só para ter acesso às ferramentas, seja elas de Excel ou de montar os planos, tudo direitinho, para depois adaptarem em termos seus. Isto é uma autêntica prostituição deste trabalho. Porque o pessoal acha que metes um shape e já tens capacidade para ser treinador. E online coaching, tens uma vertente em que tu tens de ser, eu até acredito que tens de ter mais capacidade como PT, porque já não tens aquela parte interpessoal de perceber o que é que a pessoa gosta mais, perceber que a pessoa quer mais é conversar, e tu estás ali, e até mesmo não sendo o melhor treinador, consegues ser aquilo que a pessoa procura. E no online coaching tens mesmo que ser bom. Porque garantir resultados à distância, assim, muitas das vezes tens visto o teu aluno, Não é fácil, a verdade é essa. Claro, mas repara, depois também tens aquela parte de, no online coaching, porque é que começou a existir esta prostituição da profissão? Para já, porque a amostra de treinadores online aumentou muito, mas também partiu de, obviamente, pelas pessoas que subscrevem os serviços, mas também por nós, porque somos nós que estamos na linha da frente. Somos nós que muitas das vezes, ou nós ou os nossos colegas, infelizmente, que não sabem realmente mostrar o verdadeiro valor disto, porque lá está, mais uma vez, como percebemos que, obviamente, o online coaching pode dar muito dinheiro, e é verdade, pode dar muito dinheiro. Desde o Tiago Guimarães, mano. É uma coisa uma loja aberta. Eu soube há pouco tempo que ele tem 60 funcionários a trabalhar para ele, irmão. Sim. Como assim, não é? E tu de repente tens ali uma loja aberta, e lá está, tu depois pensas, será que me vale continuar a perder tanto, a bater tanto a cabeça, para continuar a ser tão pormenorizado e ir tão ao cuidado e isto e aquilo? Quando a pessoa não quer isso, e eu posso lhe dar uma cena standard e faturar 10 vezes mais, só que lá está, aí acho que já vem dos nossos valores, que é, se eu me sentia confortável em fazer isso, eu, e espero que para sempre, enquanto treinador, não me sinto confortável com isso. O que o meu online coaching representa, o que eu enquanto treinador represento, não quero que seja isso, pelo menos não é agora, e espero para sempre ter essa vontade de fazer com que não seja representado por isso. Mas no fundo, percebo que é como os jogadores irem para a Arábia, mano. Precisam de ir para a Arábia. Não, mas olha, vão ganhar 30 milhões ao ano. Pronto, está fechado. Pronto, depende. Há duas vertentes. Eu só estou carregador, malta, peraí. Ao ser treinador online coaching, porque é o teu negócio e és quase como um empresário ou um empreendedor, vamos pôr assim. E tudo muito bem. Eu vou-te ser sincero, eu no início era aquele gajo que criticava o Tiago Guimarães, porque sabemos que a qualidade não é a nossa qualidade, mas tem muito mais cliente. Mas eu hoje em dia já tenho um olhar que é tipo, ele está a fazer mais dinheiro. É aquela cena do culturismo. Tu podes criticar o treino, mas está a ter resultado. E está a ganhar o campeonato. Tá a ver? E eu olho da mesma maneira. Ele está a fazer mais dinheiro que eu ao final do mês. Ele tem o que eu quero. Vamos aprender um bocadinho. Vamos ver o que é que está a ver. Outra cena é aquilo de realmente o que o Quaresma disse, que eu discordo em parte, que é o culturista tem autoridade para ser treinador e então vamos ganhar uns trocos para conseguir ser culturista. Ou seja, o objetivo não é agregar valor na vida da pessoa e no cliente que está à frente dele, é de facto ter uma liberdade maior para conseguir fazer aquilo que quer. Eu não acho que isso parta então de uma premissa positiva para encarar um negócio pessoal. Eu não olho assim para o meu negócio, mas eu percebo a cena, no fundo percebo, não é? O pessoal quer o resultado, quer focar-se na cena deles. Agora, não discordo, acho que não é ético. Acho que é bem mais ético do que o Tiago Guimarães faz, que se calhar é uma cena que é completamente copia e cola. Mas que no fundo ele tem a liberdade que o culturista quer e não é culturista. Mano, eu acho que parto por aqui, mano. E isto dá para uma parte 2, tem que estar a terminar. uma parte 3, 4, 5. Está a terminar. Para nós conseguirmos ir fazendo. Eu acho que a malta percebeu um bocadinho do que é que nós partilhamos enquanto ideais, enquanto 3 treinadores, enquanto 3 pessoas que não se conhecem há muito tempo, mas que na realidade acho que partilhamos muita cena em comum. Acho que honestamente foi uma conversa de banda valor. Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho pena de só temos aqui mais 4 minutinhos, que é o que falta. Eu gostava de continuar. Acho que fica fixe se ficar para outro dia também para recebermos o feedback do pessoal.
No fundo, no fundo, deixar sempre aquele disclaimer básico, porque isto vai para a internet e um gajo tem que se proteger, que é, no fundo somos só três putos sem responsabilidade nenhuma e sem autoridade nenhuma, que estamos a tentar criar a sua cena e a dar os nossos 3 cêntimos, não é? Acumulados, os nossos 3 cêntimos. E vale o que vale, e eu aceito a opinião do Francisco, eu aceito a opinião do Quaresma, como aceito a opinião de qualquer pessoa que esteja a ver isso, da mesma maneira que tenho a minha, e gostava que ao menos tentasse perceber a perspectiva, e não sei se vocês se concordam com isto, se não, mas é muito por aí. Tipo, isto não é um ataque à pessoa, não é um ataque à ideia, nem à ideia, tipo, é só uma discordância, nem é um ataque sequer, isto não é um ataque, isto é uma conversa. E aqui é que nós os três acabámos de melhorar enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto atletas, porque abrimos-nos a discordar, estás a ver? Bro, eu ainda no outro dia falei isto com o JP, mano. O JP, eu tenho um projeto com ele e vocês sabem, o JP é completamente diferente de mim enquanto treinador. Eu discordo de tudo o que ele diz, ele discorda de tudo o que eu digo. Está tudo certo, mano. Tipo, lá está, era o que tu estavas a dizer há bocado, Roberto. Tipo, não é por eu defender determinada ideologia em termos de treino que isso me define enquanto pessoa ou o que seja, estás a ver? Portanto, pá, é aqui é que eu acho que está o verdadeiro sumo de alavancarmos esta comunidade. E, claro, acho que e não entrar tanto em intrigas, que eu acho que é o que acontece muito, estás a ver? E tentarmos ser mais juntos, diria assim, mano. Queres terminar? Puto, pede o like. Like, subscrição, está aqui os nossos instas dos 3 e digam se gostaram. Pessoal, fomos. Um abraço, mano.